Arenfried encara Rudbeckia fixamente, quebrando o silêncio com uma revelação inesperada. Surpresa e acuada, Rudbeckia questiona o marido com o coração acelerado. Tentando disfarçar o nervosismo, Rudbeckia sugere preparar um chá preto para mudar de assunto. Arenfried recusa friamente, esticando a mão para pegar a taça de vinho à sua frente. Rudbeckia entra em pânico, percebendo que precisa agir rápido antes que o marido mude a taça de lugar. Com um olhar frio, Arenfried faz a proposta definitiva de conceder o divórcio que ela tanto desejava. Em choque absoluto, Rudbeckia empalidece ao ouvir a palavra divórcio surgir tão de repente. Arenfried afirma com firmeza que aquela união forçada nunca foi o que ela realmente desejou. No pátio, Rudbeckia é instruída a escolher um dos cavaleiros para ser sua escolta pessoal. Um jovem e imponente cavaleiro de cabelos platinados aguarda em silêncio sob a luz do dia. Rudbeckia encara fixamente o jovem guarda, chamando a atenção de quem observa e escolha. O cavaleiro platinado sustenta o olhar de Rudbeckia com uma expressão séria e decidida. Rudbeckia disfarça rapidamente, justificando que o rapaz apenas parece jovem demais para o cargo. O jovem guarda desvia sutilmente o olhar, demonstrando uma discreta timidez diante do comentário. Observando o rapaz mais de perto, Rudbeckia gagueja e tenta disfarçar a sua reação. Ela comenta em voz alta que aquele jovem cavaleiro possui uma constituição física bastante impressionante para alguém da idade dele, enquanto seu rosto cora sutilmente com o próprio pensamento. Uma voz surge para revelar a identidade do misterioso rapaz, explicando que ele é ninguém menos que o terceiro filho do influente conde Georg. Ao escutar a revelação sobre a linhagem nobre do jovem guerreiro, Rudbeckia apenas solta uma expressão contida de surpresa, observando o leve sorriso que surge nos lábios dele. Rudbeckia desvia sua atenção para outro cavaleiro, aproximando-se com um sorriso leve e amigável no rosto. O homem de cabelos castanhos retribui o gesto calorosamente, criando uma atmosfera descontraída e confortável entre os dois, bem longe da tensão que pairava no pátio momentos antes. Enquanto isso, a atmosfera muda completamente com a presença imponente de Arenfried, que observa tudo de longe. Com uma expressão séria e o maxilar cerrado, o marido de Rudbeckia demonstra uma clara insatisfação silenciosa, destacada por suas vestes nobres e postura rígida que denunciam o seu incômodo com a situação. A tensão atinge o ápice quando as mãos de Arenfried se fecham com força, esmagando o tecido de sua própria roupa, em um gesto claro de pura frustração. Ele tenta conter a raiva que ferve em seu peito, enquanto um balão de pensamento revela o início de um desabafo silencioso sobre o que está acontecendo diante de seus olhos. Rudbeckia é consumida por uma profunda angústia ao lembrar-se do plano desesperado que executou no passado. Seus olhos dourados se enchem de apreensão, enquanto ela reflete em silêncio sobre a loucura de ter tentado conquistar o coração de Arenfried usando uma poção do amor, sentindo o peso das consequências daquele erro. O desespero toma conta da mente de Rudbeckia, enquanto o cenário ao seu redor parece desaparecer em pura estática. Totalmente perdida em seus próprios pensamentos e temendo o pior, ela se vê encurralada pela culpa e gagueja mentalmente em um clamor silencioso, perguntando-se desesperada o que deve fazer para reverter essa situação. Sentada à mesa de jantar, Rudbeckia toma coragem e decide romper o silêncio pesado que domina o ambiente. Com os olhos bem abertos e uma expressão visivelmente apreensiva, ela interrompe o momento exato em que a taça de vinho é erguida, anunciando com a voz trêmula que tem algo muito importante a dizer para o seu marido. Um choque súbito estremece o ambiente e interrompe abruptamente qualquer tentativa de diálogo. Os olhos dourados de Rudbeckia se arregalam tomados por um espanto absoluto e paralisante, enquanto um balão de exclamação no topo da cena enfatiza o impacto visual daquela terrível e inesperada surpresa que acaba de acontecer bem diante dela. Em um movimento brusco e desesperado, Rudbeckia se levanta da cadeira num salto, fazendo com que seu vestido se agite intensamente no ar. Arenfried observa a reação repentina da esposa com um olhar sombrio e confuso, enquanto ela gagueja em pânico e implora em voz alta para que ele espere antes de tomar qualquer atitude com aquela bebida. Tentando desesperadamente consertar a situação, Rudbeckia vira o rosto de lado e inventa a primeira desculpa que passa por sua mente confusa. Com uma expressão visivelmente constrangida e forçada, ela justifica a sua reação abrupta ao afirmar em voz alta que havia acabado de avistar um pequeno inseto indesejado, caindo diretamente dentro da taça de vinho do marido. Arenfried reage com um silêncio absoluto, estreitando seus olhos escuros diante daquela justificativa tão repentina.
Ele fixa seu olhar profundamente em Rudbeckia, demonstrando uma óbvia desconfiança através de sua expressão fria e analítica, tentando decifrar as verdadeiras intenções por trás do comportamento tenso e suspeito de sua esposa naquele instante. Segurando firmemente a haste da taça, Arenfried levanta o vinho contra a luz para inspecionar o líquido avermelhado detalhadamente. Com uma voz fria e cortante, ele rebate o comentário da esposa, afirmando que, para ele, a bebida parece perfeitamente limpa e sem nenhum vestígio de inseto, aumentando ainda mais a tensão no jantar. O clima fica ainda mais pesado quando Arenfried confronta além da esposa diretamente, questionando se existe alguma razão oculta para que ele não possa beber aquele vinho. Rudbeckia empalidece sob o olhar penetrante do marido e, totalmente encurralada pela pergunta, gagueja com o coração na mão ao tentar revelar o que realmente está acontecendo. Arenfried mantém sua postura impecável e imponente enquanto lança uma acusação silenciosa com o olhar. Em um tom frio que gela o ambiente, ele sugere a terrível possibilidade de que Rudbeckia tenha colocado algum tipo de droga ou substância suspeita dentro daquela bebida, deixando claro que não vai cair facilmente em qualquer desculpa inventada. A acusação direta de Arenfried atinge Rudbeckia como um golpe avassalador, fazendo com que ela recue instintivamente com um sobressalto. Seus olhos dourados se arregalam, tomados por um desespero pânico e paralisante, enquanto o suor frio escorre por seu rosto pálido ao perceber que seu segredo mais obscuro foi descoberto da pior maneira possível. Diante do silêncio ensurdecedor de Rudbeckia, Arenfried permanece imóvel enquanto uma tensão sufocante toma conta de todo o salão. A câmera se aproxima de suas vestes nobres e de seus lábios cerrados, destacando um balão com reticências que enfatiza a profunda desconfiança que ele guarda enquanto aguarda uma resposta definitiva da esposa. A confirmação silenciosa da traição quebra o restante das esperanças de Arenfried, que expressa uma profunda amargura em seu semblante. Com os olhos sombrios e uma visível decepção estampada no rosto, ele conclui em voz alta que a esposa realmente colocou uma droga em sua taça, sentindo o peso doloroso daquela cruel realidade. Com o olhar tomado por uma profunda mágoa e desilusão, Arenfried vira sutilmente o rosto de perfil, enquanto a escuridão parece cercar o ambiente. Ele questiona Rudbeckia com a voz carregada de dor, perguntando se ela o despreza tanto a ponto de cometer um ato tão baixo e traiçoeiro contra a própria vida dele. O coração de Rudbeckia dispara violentamente em seu peito, um eco doloroso que reverbera no silêncio da escuridão que parece cercá-la. Desesperada, ela implora ao marido, garantindo que a situação não é o que ele está pensando, enquanto gagueja ao confessar que colocou algo na bebida, mas tenta desesperadamente explicar que não se trata de uma droga. Arenfried interrompe as desculpas da esposa com uma frieza assustadora e aperta firmemente a taça em suas mãos. Com um olhar distante e resignado, ele afirma que está tudo bem, declarando de forma sombria que suportará de bom grado qualquer efeito devastador daquela substância em seu corpo se essa for a verdadeira vontade de Rudbeckia. O desespero faz com que o corpo de Rudbeckia reaja instantaneamente antes que o pior aconteça no jantar. Em um movimento rápido e impulsivo, o pequeno frasco que ela escondia escorrega por seus dedos e cai ao chão, enquanto um grito de negação escapa de seus lábios em uma tentativa desesperada de impedir que seu marido cometa uma loucura. O frasco de vidro atinge o chão com violência, quebrando-se instantaneamente em vários pedaços cortantes. O impacto seco reverbera pelo ambiente em um ruído estilhaçante, espalhando os cacos e a rolha de cortiça pelo piso, interrompendo abruptamente o terrível impasse que sufocava o casal naquela sala de jantar. Enquanto Arenfried observa a cena com profunda seriedade, um turbilhão de pensamentos aflige a mente de Rudbeckia naquele instante crítico. Ela percebe com pânico que se o casamento deles terminar em divórcio, antes que consiga desfazer esse terrível mal-entendido, todo o seu futuro estará completamente arruinado. Rudbeckia permanece estática enquanto fita o vazio, com uma expressão profundamente melancólica e desamparada estampada em seu rosto. Seus longos cabelos rosados caem sobre os ombros e seus olhos dourados refletem uma tristeza genuína, evidenciando o peso da culpa e o medo avassalador de perder definitivamente o homem que ama. Em um reflexo desesperado e surpreendente, Rudbeckia avança bruscamente para impedir o pior. Suas mãos interceptam o movimento do marido, arrancando a taça de vinho diretamente dos dedos dele em um golpe rápido e seco.
fazendo com que algumas gotas do líquido avermelhado salpiquem no ar diante do choque paralisante do momento. Para a surpresa absoluta de Arenfried, Rudbeckia toma uma atitude drástica e inesperada bem diante de seus olhos. Ela vira a taça contra os próprios lábios e começa a engolir o vinho misturado com a poção em grandes goles desesperados, enquanto o marido clama pelo nome dela em um misto de puro choque e incredulidade. Ainda segurando a taça esvaziada, Rudbeckia encara Arenfried com os olhos arregalados de puro nervosismo e respiração suspensa. Com a voz trêmula e os cabelos rosados levemente desalinhados, ela tenta provar sua inocência, ao exclamar que a substância ingerida não se trata de uma droga perigosa ou feita com a intenção de prejudicá-lo. De repente, uma sensação avassaladora começa a tomar conta do corpo de Rudbeckia de forma incontrolável. Seus olhos dourados se arregalam em um misto de confusão e surpresa, enquanto um calor intenso sobe rapidamente por suas bochechas, deixando seu rosto completamente corado enquanto ela solta um gemido confuso ao sentir os primeiros efeitos reais da poção. Totalmente zonza pelo efeito imediato do líquido, Rudbeckia começa a cambalear para os lados, perdendo completamente o equilíbrio no meio do salão de jantar. Ao notar o estado frágil da esposa, Arenfried dá passos largos e firmes em sua direção, esticando os braços para ampará-la, enquanto chama pelo nome dela em um tom carregado de profunda preocupação. Em um movimento rápido e protetor, a mão firme de Arenfried alcança o braço de Rudbeckia com um toque suave, mas decidido. Ele age de prontidão para firmar o corpo trêmulo da esposa antes que ela perca totalmente a sustentação, enquanto a proximidade física repentina faz com que a tensão silenciosa entre o casal aumente ainda mais naquele instante. Com um puxão brusco e inesperado, Arenfried traz Rudbeckia para mais perto de seu corpo, quebrando qualquer distância entre os dois. A reação repentina faz com que ela solte um grito assustado de surpresa, enquanto seus longos cabelos rosados se movem desalinhados no ar, e seus olhos dourados se arregalam tomados pelo impacto físico daquele contato físico avassalador. Rudbeckia tropeça para o lado com a respiração visivelmente ofegante, enquanto uma onda súbita de calor intenso e descontrolado consome todo o seu ser. Com as bochechas completamente ruborizadas e a mente nublada pelos efeitos febris do líquido, ela se perde em um turbilhão de confusão e pânico interno, perguntando-se desesperada o que está acontecendo com o seu próprio corpo. Rudbeckia desaba no chão com o corpo trêmulo e os braços cruzados sobre o peito em um gesto nítido de puro desamparo. Uma febre avassaladora consome seus sentidos, enquanto ela reflete mentalmente sobre o calor insuportável e o formigamento estranho que se espalham rapidamente por sua pele, deixando-a completamente vulnerável aos efeitos da poção do amor. Enquanto Rudbeckia solta um leve gemido de dor, Arenfried permanece imóvel ao seu lado, observando a situação com extrema seriedade. Em seus pensamentos profundos, ele começa a ligar os pontos e recorda ter ouvido boatos recentes sobre um misterioso e poderoso afrodisíaco que misteriosamente acabou se tornando muito popular entre as mulheres nobres da corte. Completamente entorpecida pelos efeitos febris da poção, Rudbeckia semicerra os olhos em uma expressão profunda de transe. Uma fumaça sutil parece escapar de seus lábios ofegantes, enquanto ela solta um gemido contido, totalmente vulnerável ao calor avassalador que domina seus sentidos. Arenfried segura o queixo de Rudbeckia com firmeza, enquanto reflete sobre a investigação secreta da guarda. Ele relembra que estavam rastreando o mago responsável por distribuir aquela substância perigosa, concluindo que aquilo nunca foi uma poção do amor, mas sim um forte afrodisíaco. Sentindo o calor do toque de Arenfried intensificar sua febre, Rudbeckia tenta virar o rosto em um reflexo desesperado. Ela apoia a própria mão trêmula contra a bochecha corada e gagueja com a voz fraca, implorando em voz alta para que o marido a deixe em paz naquele momento. Ajoelhado diante de Rudbeckia, Arenfried a segura firmemente enquanto a confronta com o olhar sério. Ele aperta os dedos contra os braços dela e pergunta, em tom de acusação, se ela realmente usou um afrodisíaco na esperança de que ele se impusesse a ela. Com uma expressão profundamente amargurada, Arenfried continua o seu doloroso questionamento. Ele fita a esposa fixamente e pergunta se ela esperava que ele dormisse com outra mulher, apenas para que Rudbeckia pudesse usar essa traição como o motivo perfeito para o divórcio. Rudbeckia permanece em silêncio absoluto,
incapaz de responder enquanto sua respiração se torna cada vez mais pesada e ofegante. O calor intenso gerado pela poção continua a subir por seu colo e pescoço, deixando sua pele visivelmente ruborizada e destacando o sofrimento silencioso que a consome. Rudbeck cede completamente à fraqueza, ajoelhada sobre a cama enquanto seu corpo inteiro treme de forma incontrolável. Seus olhos dourados e marejados fitam o vazio em puro desamparo, enquanto sua respiração arfante ecoa pelo quarto, evidenciando o efeito avassalador que a consome. Ao notar a fraqueza extrema da esposa, Arenfried decide interromper as acusações imediatamente. Ele fita Rudbeck com um olhar sério e preocupado, concluindo em silêncio que ela claramente não está em condições físicas para continuar aquela conversa difícil naquele momento. Em um movimento rápido e protetor, Arenfried ergue Rudbeck do chão com facilidade, segurando-a firmemente em seus braços. De costas para a cena, o imponente duque carrega a esposa debilitada em direção à cama, agindo com prontidão para ampará-la em seu momento de extrema fragilidade. Arenfried deita Rudbeck suavemente sobre os lençóis macios da cama com um baque leve. Enquanto ela se acomoda de forma frágil, a voz firme dele ecoa pelo quarto, prometendo que primeiro irá ajudá-la a recuperar os sentidos e voltar a si. Arenfried senta-se na beira do colchão com um baque surdo, fazendo o móvel ceder levemente. Próximo a Rudbeck, ele impõe um limite claro em sua fala, deixando evidente que só agirá daquela forma caso ela realmente queira a sua ajuda. Rudbeck fita Arenfried com um olhar profundamente afetado, enquanto a febre nubla sua mente. Com os lábios entreabertos e os olhos dourados marejados, ela sente a mão firme do marido alcançar seus dedos com cuidado, iniciando um toque suave que faz seu peito acelerar ainda mais. Arenfried começa a dobrar as mangas de sua camisa lentamente, preparando-se para agir. Com um olhar firme e focado em Rudbeck, ele quebra o silêncio do quarto com uma pergunta direta, querendo saber se tem a permissão dela para tocá-la com as próprias mãos. Totalmente vulnerável e com o rosto corado pelo calor da poção, Rudbeck desvia sutilmente o olhar para o lado. Sem conseguir pronunciar uma única palavra por conta do nervosismo, ela apenas faz um aceno positivo com a cabeça, dando o seu consentimento silencioso para o marido. Ao receber a permissão, Arenfried envolve a cintura de Rudbeck com sua mão firme e a ergue suavemente. O contato físico repentino faz o corpo dela estremecer por completo, arrancando um gemido contido de seus lábios, enquanto ela tenta se apoiar firmemente contra o colchão. Completamente entregue ao momento, Rudbeck deita a cabeça para trás enquanto chora e pede desculpas gaguejando. Arenfried toca o rosto dela com extrema ternura e responde suavemente, garantindo que não há motivo nenhum para ela se desculpar por aquilo. Arenfried posiciona-se delicadamente sobre Rudbeck na cama, mantendo os olhos fixos nela com uma intensidade avassaladora. Com a voz mansa e reconfortante, o duque pede para a esposa relaxar, tentando acalmar os tremores que consomem o corpo dela. Com o rosto completamente ruborizado e os olhos dourados trêmulos, Rudbeck tenta conter os tremores de seu corpo. Arenfried a orienta com doçura em meio à febre avassaladora, pedindo para que ela respire devagar enquanto se entrega totalmente aos cuidados dele. Arenfried aproxima-se ainda mais de Rudbeck com um olhar profundamente sério e focado. Com a voz baixa, ele avisa que colocará mais um dedo para ajudá-la a relaxar, pedindo com firmeza para que ela o avise, imediatamente se sentir qualquer dor. Rudbeck solta um gemido sutil enquanto sente a intensidade do toque de Arenfried. Totalmente entregue e com o rosto corado, ela confessa com a voz trêmula que nunca havia sido tocada daquela forma tão íntima antes. Um espasmo súbito percorre o corpo de Rudbeck diante da intensidade daquele estímulo. Um grito agudo de surpresa escapa de seus lábios enquanto ela tenta processar aquela sensação avassaladora e desconhecida que domina completamente a sua mente. Rudbeck continua a tremer sob o toque de Arenfried, confessando com a voz fraca que está experimentando uma sensação muito estranha. Percebendo a fragilidade da esposa, o duque aproxima seu rosto e pergunta com preocupação se ela está sentindo alguma dor. Arenfried mantém seus olhos fixos em Rudbeck, enquanto sua própria respiração se torna pesada no quarto silencioso. Ele observa cada reação dela atentamente, constatando em silêncio que a esposa parece estar finalmente gostando daquele toque íntimo e suave. Rudbeck inclina a cabeça para trás com os lábios entreabertos, completamente consumida por uma onda avassaladora de prazer. Seu corpo treme intensamente na cama,
enquanto ela geme de forma sutil, chamando pelo nome de Arenfried, em meio ao delírio da poção. Um calafrio avassalador percorre a espinha de Rudbeckia, fazendo seus longos cabelos rosados se espalharem pelos lençóis. Ela esconde o rosto com o braço em um reflexo de puro espanto, enquanto um formigamento intenso domina completamente as suas reações. Arenfried observa a entrega total de Rudbeckia em absoluto silêncio, mantendo sua postura inclinada sobre ela. Uma gota de suor escorre discretamente por seu rosto tenso, enquanto o balão de reticências destaca a intensidade dos pensamentos que ele guarda para si. Totalmente exausta, Rudbeckia repousa a cabeça sobre o travesseiro com os olhos entreabertos. Sua respiração arfante ecoa pelo quarto enquanto o calor da poção começa a se estabilizar, deixando seu rosto profundamente corado após o ápice daquele momento intenso. Arenfried acaricia suavemente a bochecha de Rudbeckia, chamando-a pelo nome em um tom baixo. Com os olhos dourados marejados e o rosto ruborizado, ela fita o marido de forma vulnerável enquanto solta um leve gemido com o toque. Arenfried permanece inclinado sobre Rudbeckia, mantendo o toque carinhoso em seu rosto com extrema ternura. Observando o olhar ainda atordoado e a respiração ofegante da esposa, o duque pergunta suavemente se ela finalmente conseguiu se acalmar um pouco. Rudbeckia desvia o olhar com o rosto ainda muito corado, admitindo com a voz trêmula que os efeitos avassaladores da poção ainda continuam em seu corpo. Arenfried a observa fixamente de cima, mantendo a atmosfera carregada de desejo. Rudbeckia encolhe as pernas contra o corpo e esconde o rosto, confessando com extrema timidez que ainda sente um formigamento íntimo e persistente. Arenfried a observa de cima com uma expressão séria e focada, testemunhando os efeitos contínuos da substância. Arenfried envolve os dedos de Rudbeckia com firmeza e afasta as mãos dela de suas próprias pernas em um movimento rápido e protetor. Ele sussurra com um tom de voz sério e preocupado que as unhas dela estão compridas e podem acabar arranhando ou machucando a sua própria pele sensível. O rosto de Rudbeckia fica intensamente corado diante da proximidade física e das palavras zelosas de seu parceiro. Totalmente envergonhada com a situação, ela reflete em pensamento que ele de fato é o seu marido legítimo, mas questiona a si mesma como poderia ter coragem de agir de forma tão ousada e íntima diante dele. Rudbeckia desvia os olhos dourados em uma tentativa de conter o imenso constrangimento que sente naquele momento. Com a voz trêmula e os cabelos rosados caídos sobre os ombros, ela gagueja uma justificativa tardia e garante ao marido que tudo o que aconteceu não passou de um acidente, pois jamais teve a intenção oculta de drogá-lo daquela forma. Arenfried segura o queixo de Rudbeckia com firmeza, forçando-a a encará-lo diretamente no meio daquela atmosfera tensa. Com o rosto intensamente corado e os olhos dourados trêmulos de apreensão, ela escuta atentamente o marido começar a explicar, de forma séria, os boatos que circulam sobre o comportamento das pessoas afetadas por aquele forte medicamento. Continua a segurar o rosto de Rudbeckia com delicadeza e firmeza, enquanto expõe a verdade sombria sobre o afrodisíaco. Ele relata em tom solene que os indivíduos sob o efeito da substância perdem totalmente a razão e passam a arfar descontroladamente como feras, enquanto ela o escuta em silêncio com as bochechas coradas. Em um movimento rápido e inesperado, Arenfried estende sua mão em direção ao rosto da esposa para silenciá-la. Rudbeckia deixa escapar um leve gemido enquanto ele aproxima o dedo de seus lábios avermelhados, forçando uma pausa abrupta, no momento em que ela tentava balbuciar um pedido desesperado para que ele esperasse. Em um movimento brusco e decidido, Arenfried segura a barra de sua camisa e a puxa para cima com um som seco, revelando seu abdômen definido. A ação repentina pega Rudbeckia totalmente de surpresa, deixando o ambiente em um silêncio carregado de pura expectativa, enquanto ela reage apenas com um balão de exclamação surpreso. Arenfried arranca a camisa completamente, revelando seu porte físico imponente e deixando claro que não pretende mais conter o seu próprio desejo. Rudbeckia fita o peito nu do marido com as bochechas queimando de febre e o coração disparado, sem forças para desviar os olhos dourados. O clima no quarto atinge o ponto mais alto de ebulição, transformando aquela noite fria em um verdadeiro incêndio. Mas o que o duque fará agora com sua esposa totalmente vulnerável?
Inscreva-se no canal para não perder a continuação na parte 3.